Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Railda de Matemática e hoje nós vamos ver funções trigonométricas, dentre o seno, o cosseno e a tangente. Então vamos ver quais são os nossos objetivos da aula de hoje. Antes da gente começar, eu gostaria hoje que você preparasse um material, além do seu caderno, também régua e se você tiver canetas coloridas ou marca-texto, para a gente destacar o que realmente é importante aí dentro da função seno e cosseno. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então quais serão os objetivos da aula? Então primeiramente a gente vai compreender o domínio e a imagem da função seno e cosseno. E também a gente vai analisar o gráfico das funções seno e cosseno. Então vamos pensar um pouquinho. Você lembra como construir o gráfico de uma função? Tenho certeza que sim, né? Porque a gente já vem trabalhando aí nesse assunto há diversas aulas, né? E quais as informações que nós podemos analisar, analisando o gráfico de uma função? Então também a gente vai relembrar aí pontos muito importantes que nós já estudamos aí em aulas anteriores. Então hoje a gente vai realmente comprovar esse nosso aprendizado. Então vamos lá. Então nós vamos lembrar então de funções trigonométricas. Em funções seno, cosseno e tangente, todas as funções trigonométricas, elas se relacionam com o valor do ângulo em graus ou em radianos. Com o valor da razão trigonométrica, essa relação pode ser feita por meio de um estudo do círculo trigonométrico, que também já é conhecido por nós. Com o estudo individual de cada uma das funções trigonométricas, é possível fazer a representação gráfica. Estudar o sinal da função para cada um dos quadrantes, né? Lembra que nós temos 4 quadrantes. Entre outras características importantes que no decorrer da aula aqui a gente vai relembrar e estudar. Então, as funções trigonométricas mais usuais são as funções seno e a função cosseno. O estudo delas está ligado ao círculo trigonométrico. E aqui eu trouxe um círculo muito interessante para você, onde eu tenho muitas informações importantes. Primeiro, a relação dos quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro e quadrante. A relação desse círculo trigonométrico em graus e radianos, né? Assim eu já tenho quanto vale π sobre 2, que são 90 graus, π 180 graus e assim sucessivamente. E também me facilita muito essa demonstração do gráfico, porque eu já tenho os valores dos ângulos notáveis, tanto para seno quanto para cosseno, em todos os quadrantes, né? Então, começando desde 30 graus até 360 graus. Então, é bem interessante você ter este círculo aí no seu caderno, que ele vai te facilitar bastante os seus estudos. Tá? E o que é importante? Quais são as características da função seno? Aqui também eu destaco algumas importantes para que você anote aí no seu caderno. Então, a função seno é a função f, r em r, cuja lei de formação, qual é? F de x igual a seno de x. Se o seno de um ângulo é sempre um número entre menos 1, que é o mínimo, e mais 1, que é o máximo. E a gente sempre escreve dessa forma. Também, sendo assim, ele vai ser a sua imagem dentro desta função. O que é importante a gente saber também? Sobre o domínio, né? Então, o domínio da função seno é um conjunto dos números reais. Lembra que ele pertence aos números reais, lá onde estão os naturais, os inteiros, os racionais e também os irracionais. E como é que a gente define, então, essa função seno de x? Então, ela é dada por d, f de x, ou df igual a r, ou somente também d igual a r, tá? Então, aqui nós descrevemos como são importantes esses detalhes aí dentro da função seno.
E aqui, graficamente, a gente vai ter, então, a função seno. Então, o gráfico da função seno é periódico e ele é conhecido também como senoide. Então, qual que é o período da função seno? Ele vai de 0 a 2π. Então, é um período completo dentro do círculo trigonométrico. E por que ele também pode ser chamado de senoide? Porque há uma repetição, tanto para a direita, que nós temos os números positivos, quanto para a esquerda, que nós temos os números negativos, tá? Então, esses períodos, eles também depois, eles podem ser calculados dentre o 0 e 2π, mas o período completo é 2π, certo, gente? Então, o que mais importante também nós precisamos ter anotado aí no nosso caderno sobre a função seno. Os sinais, né, dessa função seno. Então, para os valores, para os quadrantes 1 e 2, nós temos os valores, temos sinais positivos, aonde eu tenho os ângulos entre 0 e 180 graus, certo? E para os valores negativos, aonde que estão os quadrantes? Terceiro e quarto quadrante, aonde eu tenho de 200, aonde eu tenho entre 180 e 360 graus. Tá? Então, a demonstração também no círculo trigonométrico com os sinais, visualmente fica bem mais fácil para o seu aprendizado. Também é importante a gente ver a tabela dos ângulos notáveis. Então, aqui eu tenho uma demonstração de todos os ângulos notáveis dentro da função seno, começando com 0, tanto em radianos quanto em graus, e qual é o valor desse ângulo notável dentro de cada um deles. Então, aqui eu peço uma atenção bem especial para que você realmente anote aí, até com cores diferentes. Lembra que lá no início da aula a professora pediu que você de repente tivesse um marca-texto ou algumas canetas coloridas diferentes, porque esta tabela é assim super importante que você tenha anotado aí no seu caderno. Então, eu vou te dar um tempinho para que você transcreva ela aí no seu caderno, tá bom, gente? Após agora você ter anotado aí no seu caderno, porque a gente vai utilizar essa tabela nos exercícios. Então aqui nós também podemos verificar como que a função seno ela se desenvolve tanto no círculo trigonométrico, né, e na minha representação dentro do gráfico. Então lembrando que nós temos o domínio, né, que são os números reais, e eu tenho a minha imagem que vai do ponto mínimo menos 1 até o ponto máximo mais 1, e o período também que é de 0 a 2π. Também assim, visualmente a gente consegue identificar então a função seno com facilidade. Então agora a gente vai praticar, né? Vamos ver se realmente aí
com todas essas informações, nós já temos capacidade de resolver o exercício. Então, olha o que ele vem aqui no primeiro exercício. Dada a função trigonométrica y igual 1 mais 2 seno de x. Calcule o seu conjunto. Qual será o seu conjunto imagem? Tá bom, gente? Então, tempinho aí para vocês e já retornamos com a resolução. Então vamos lá, como é que ficou então a resolução? Então a imagem da função seno, quando ela está no formato inicial, né, no formato original, y igual a seno de x, lembre que nós temos, né, aquele intervalo de menos 1 até mais 1. Então como nós temos a função 2 seno de x, ela estará entre menos 2 e 2, certo? Então neste caso, o que a gente vai fazer? A gente vai somar, né, a 1 a imagem. Ou seja, essa nova função que nós temos, y igual 1 mais 2 seno de x, a gente então vai somar a imagem, 1 a imagem. Aqui, gente, no 2 mais 1, na verdade é menos 2, tá? Ó, menos 2 mais 1 vai ficar 1. E 2 mais 1 vai ficar 3. Então, logo, a minha imagem da função 1 mais 2 seno de x será menos 1 mais 3, tá? Então, só conserta ali, no lugar de ser do 2 é o menos 2. Então, a minha imagem, de acordo com essa nova função pedida, ela é menos 1 e 3. Tranquilo? Agora aqui, a gente também consegue verificar o deslocamento sobre o eixo x. Então, aqui nós temos a nossa função seno de x original e aqui a gente tem ela, digamos que alterada, né? Nós colocamos um novo número para que a gente consiga verificar esse deslocamento. Então, aqui nós temos esse deslocamento que é entre menos 1 e 1, logo, a função y igual a 2 mais seno de x, eu tenho um deslocamento diferente entre 1 e 3. Então, você observa aqui como que ela faz essa onda. Aqui nós também podemos verificar a importância da influência na amplitude deste gráfico. Então, aqui, em relação a y igual a seno de x, e quando eu coloco lá y igual a 3 seno de x, verifique essa amplitude. Ó. Então, ela já passa de menos 3 até o 3. Tá? Então, também visualmente o gráfico, ele fica muito fácil da gente compreender, né, a influência desta amplitude em cada um deles. E também ainda, né, nós temos a influência do quê? Do período, né? Aqui nós temos um período original de 0 a 2π, na próxima aqui, que é y igual a seno de 2x, a gente já tem períodos diferenciados, tá? Então, também a gente pode visualmente verificar essas diferenças entre as funções. Tá? Então, agora a gente já viu bastante coisa sobre a função seno, nós vamos partir agora para a função
cosseno, também detalhar, né, as características, os elementos importantes e também fazer a verificação no quadro, né, dos valores notáveis também. Então, a função cosseno é a função f para r, de r para r, cuja lei de formação é qual? F de x igual a cosseno de x. Como o cossenoide de um ângulo é sempre um número qual? Máximo mais 1, mínimo menos 1. E também nós representamos dessa forma. O domínio da função cosseno também pertence aos reais. Não existe nenhuma restrição para o valor de x radianos. Então, para todo número real, é possível encontrar o valor de cosseno. Logo, então, a função, né, o domínio da função cosseno pertence aos reais. O que mais que a gente precisa ter aí, saber que é importante? Sobre a imagem, né? Sabemos que o contradomínio da função cosseno é o conjunto dos reais. Entretanto, quando analisamos a imagem da função, é possível saber que ela se encontra dentro daquele intervalo de -1 mínimo e mais 1 máximo. E o gráfico da função cosseno está contido, então, né, em y menos 1 e y mais 1. Tranquilo, gente? São informações que a gente, né, já vem aí estudando há um longo tempo. E aqui também o gráfico da nossa função cosseno. E ela é conhecida também como cossenoide. Assim como lá no seno nós temos as senoides, aqui no cosseno nós temos as cossenoides, que são aquelas repetições dos períodos. Lembrando que o período ele vai de 0 a 2π e eu posso ter números positivos para a direita e negativos, né? Como aqui nós estamos exemplificando, menos 360 graus, ou seja, menos 2π radianos. Tá? Então, essa repetição chama-se cossenoide. Também super importante de nós anotarmos e lembrarmos que existem os sinais da função cosseno. Então, aqui para os valores positivos, nós temos no primeiro e no quarto quadrante. Então, no primeiro, compreende entre 0 e 90 graus e no quarto quadrante, entre 270 e 360 graus. E para os valores negativos, nós temos o segundo e o terceiro quadrante, ou seja, está entre 90 e 270 graus. Bem fácil também, através do círculo, a gente memorizar essa informação sobre os sinais da função cosseno. E aqui também eu quero um olhar especial que você anote, porque essa tabela, assim como a função seno, ela me traz informações importantes. Primeiramente, em radianos, depois nós temos em graus e depois nós temos os valores notáveis, né, dos ângulos, os valores dos ângulos notáveis de acordo com cada parte do círculo trigonométrico. Assim, você não precisa ficar toda vez desenhando esse círculo. Você vai lá na sua tabela e consulta. Ah, quanto é que vale um ângulo, né, de 300 graus? Então, eu vou lá, em radianos ele vale 5π sobre 3 e no valor de cosseno ele vale meio, tá bom? Então, vamos deixar aí para que você anote no seu caderno.
agora que você já anotou essa tabela, o que a gente também é importante a gente verificar, assim como nós verificamos no seno, como que ele se comporta, né, dentro do círculo trigonométrico e também dentro do gráfico, né? Então, as informações, elas são praticamente as mesmas, né? O que vão mudar são os valores dos ângulos, certo? Então, vamos lá praticar um exercício para a gente realmente aí confirmar o nosso aprendizado? Uma partícula move-se ao longo de um eixo de origem OX, obedecendo a função y igual a 2 cosseno πt. Essa função, ela está dentro do Sistema Internacional, que ali está a nossa sigla SI, em que y é a elongação. Então, aqui eu deixei anotadinho o que significa elongação, né? Então, que é uma coordenada que denota o afastamento de uma partícula ou de um corpo em relação a uma posição em equilíbrio. Então, eu estava em equilíbrio, a partir do momento que eu comecei a movimentar-me, eu tenho uma elongação. E T é o tempo. Obtenha a elongação em função do tempo ao intervalo de paradinho, né, tempo igual a 0, e tempo a 2 segundos. Considere os intervalos de meio a meio. Então, você vai ter que fazer de 0, meio, 1, 1,5 e 2 segundos, que é o intervalo que ele nos pede. Já voltamos. Vamos fazer a correção então desse exercício? Então você tinha que substituir, né, os tempos para que a gente descubra quantos metros nós teremos de acordo com essa elongação. Então, para 0, tá, onde tem o t, né, a minha função é 2 cosseno πt, então onde eu tenho o t, substituo pelos tempos referidos. Então, para 0 eu vou ter 2 metros, para o tempo meio eu vou ter 0, para o tempo 1 eu vou ter menos 2 metros, para o tempo 1,5 eu vou ter 0 metros e para o tempo 2, novamente 2 metros. Né? Então, com isso a gente, né, vê um exercício prático de função cosseno. Tá? Então, o que a gente viu na aula de hoje? Muitas coisas, né, gente? Toda a parte de mais importantes em relação à função seno e cosseno. Também, né, os sinais, gráficos, enfim, uma aula bem completa sobre funções trigonométricas. Tá bom, gente? Eu espero vê-los na próxima aula. Até breve!